Ah, porque com o meu curso você vai aprender inglês sem gramática. Não, aqui você não precisa estudar gramática nenhuma. Você já ouviu alguém te prometendo coisas do tipo? Eu imagino que sim, imagino que você se perguntou também, mas existe isso? Será que existe? Parece bem interessante, né? Porque todo mundo associa a gramática como uma coisa terrível, terrível, horrível. Ah, socorro, não quero perto de mim. E realmente, tem as pessoas que gostam de gramática e as que não gostam. Eu particularmente gosto, mas eu sou professora de inglês também, então não sei. Me conta aí nos comentários se você gosta de gramática, qual é a sua experiência com isso. Eu imagino pra quem passou a escola inteira só estudando o verbo to be e sentiu que não aprendeu, realmente deve pensar que a gramática é algo terrível e gostaria muito de se livrar dela, estudar sem precisar de gramática. Então, pra gente poder de fato responder essa pergunta, eu preciso de passar por algumas reflexões. Você aprendeu português sem gramática? Como que você responderia essa pergunta? Eu imagino que algumas pessoas vão dizer, sim, eu aprendi português com a minha família, com a minha mãe, ela não chegou na minha cara e falou assim, decora aí, eu, tu, nós, eles, nem essa ordem, né, no português, eu, tu, ele, nós, vós, eles, meu Deus. Enfim, eu imagino que a sua mãe não chegou e fez isso em você, né? Quando a gente aprende um idioma com crianças, realmente você não tem essa perspectiva tão formal da fala. E aí você vai ter essa perspectiva de, sentar, entender, funciona, sujeito, predicado, quando você começa o seu estudo formal, né? Tanto na pré-escola, quanto na escola e etc. E vai evoluindo a partir daí. Só que uma coisa que é interessante refletir é que não é só porque você aprendeu os nomes dos termos quando você começou a ter 7, 8 anos, por exemplo, que antes eles não existiam. Eles sempre existiram, só que agora você está aprendendo a classificar eles e entender como que eles funcionam, como que essa repetição acontece de uma maneira consciente. Então, quando você é criança e você está aprendendo qualquer idioma, isso vale tanto para você que sabe só português quando era criança, ou alguém que estudou sempre numa escola bilíngue, ou teve uma criação bilíngue, né, que os pais criaram com 2 idiomas. Você de fato aprende o idioma, mas você não sabe que você está aprendendo um pronome, você não sabe que você está aprendendo um verbo, você não sabe que você está aprendendo advérbios de frequência. Então, não é só por você não saber que de fato você não está aprendendo. Compreende comigo? Então, não é só porque você não sabe o termo daquilo que aquilo não existe. Então, é isso que eu quero que você entenda primeiro. E isso já responde parte da nossa pergunta inicial. Então, é possível aprender inglês sem gramática? Não é possível aprender nenhum idioma sem gramática. Só que é possível você aprender a gramática sem, de fato, você estar estudando ela da maneira formal. E é isso que as pessoas te vendem errado. Uma pessoa que te fala que você vai aprender inglês sem gramática, ela simplesmente não vai te falar que aquilo é gramática, mas não significa que ela não vai te ensinar. Porque, afinal, o que é a gramática? A gramática é o conjunto de regras que estrutura uma língua. E quando a gente é criança, a gente aprende isso de uma maneira intuitiva. Você começa a perceber esses padrões, o seu cérebro entende esses padrões e ele vai reproduzindo. Tanto que quando a gente é criança, a gente comete vários erros gramaticais aí que são erros comuns. No inglês, acontece, por exemplo, das criancinhas colocarem ed no final dos verbos no passado, porque elas percebem que a maioria dos verbos no passado tem ed, então elas trocam até mesmo os que são irregulares. Então tem vídeo de criancinha falando aí, I drinked, não sei o que, ou I thinked, não sei o que, quando na verdade deveria ser thought. Isso acontece no português também. Então essas coisas são comuns, porque você tá aprendendo de uma maneira intuitiva, você não tá de fato sentado e aprendendo de uma maneira tradicional, vamos dizer assim. Só que aprender dos dois jeitos tem seus prós e tem seus contras. Então vamos conversar e entender um pouquinho. Se você enxerga um idioma só como gramática, então quando você vai estudar a língua, você só estuda estruturas, você só estuda ali o presente, passado, futuro, você sabe ali completar lacunas, você entende a gramática. Quando você só estuda a gramática, você não consegue de fato falar, você não consegue de fato se comunicar. Então você vai ser muito bom em ler, em escrever, mas você vai ter muita dificuldade em ouvir e em falar. Então, se você só precisa dessas habilidades, a gramática é o seu go-to, né? Então usa essa metodologia gramatical aí, estuda só a gramática que vai dar certo pra você. Mas a maioria das pessoas não querem isso, a maioria das pessoas querem se comunicar em inglês, querem aprender a falar, ouvir, entender e ter o inglês desenvolvido por maneira completa, né? Então você precisa sim adotar uma outra estratégia, mas não significa que você vai deixar de lado a gramática, tá? Porque, por exemplo, se eu decidir que eu não vou estudar gramática, eu vou aprender inglês apenas com imersão, apenas lendo muito, vendo tradução das coisas, deixando o meu cérebro trabalhar por
si só, sem entender o que significa cada uma dessas coisas, você vai ter muitos problemas na hora de estruturar as suas frases. Talvez você consiga falar, você vai conseguir se comunicar um pouquinho, mas essa comunicação não vai ser clara, não vai ser precisa, você não vai conseguir saber passar exatamente a mensagem que você quer, vai ser provavelmente uma comunicação muito blocada, então vai ser várias palavras ali que não se encaixam uma com a outra que você está tentando comunicar, e isso é muito comum, tem muita gente que se comunica desse jeito. Isso acontece muito com pessoas que estudam com séries, com filmes, com jogos, ou aprendem inglês dessa maneira. A pessoa sabe um pouco de inglês, ela até engana ali que consegue se comunicar, mas se você que é uma pessoa que realmente sabe inglês, tem inglês intermediário, inglês avançado, você percebe essas falhas, essas lacunas ali no meio do texto da pessoa, conversa da pessoa, porque de fato não fica algo completo, sabe? Por isso que é preciso que você junte as duas coisas. Você precisa tanto de um estudo gramatical para você entender a estrutura da língua, quanto você precisa de um estudo funcional e prático. Então você precisa sim ter contato com o idioma de diversas maneiras e enxergar o idioma além de um monte de regras aí. Porque de fato um idioma não é isso, um idioma é comunicação. Então você precisa aliar uma coisa na outra para que você consiga se comunicar da melhor maneira possível. E como fazer isso? Como é que a gente sabe? Tem que ligar uma coisa na outra. Se você me acompanha aqui no canal há um tempo, você sabe que eu disponibilizo para vocês um guia de conteúdos gratuito. Lá você vai ter acesso a todos os conteúdos gramaticais e todo o vocabulário que você precisa aprender em cada nível do inglês. É só você olhar aqui na descrição, tá o link, você coloca lá seu e-mail, confere seu e-mail, checa o spam, que cai no spam às vezes, e aí você pode baixar e começar a estudar. Mas e como é que eu vou fazer esse conteúdo gramatical e esse vocabulário, trazer ele para a vida real? Como é que eu sei o uso disso? E agora que eu vou te contar um segredo. Cada estrutura gramatical tem um uso comum. Por exemplo, o presente simples, que é o primeiro que você vai ver, a primeira estrutura gramatical que você vai conhecer, ela serve para muitas coisas. Dentre elas, falar sobre a sua rotina, falar sobre hábitos. Então você vai ver claramente, toda vez que você quiser falar que você faz uma coisa todos os dias, que você vai na academia tantas vezes por semana, quando você estiver descrevendo a sua rotina, você vai estar usando o simple present. Então aí que a gente percebe que a gente tem uma junção da gramática, que é o simple present, e do inglês da vida real, que é você falando sobre a sua rotina em inglês. Então, toda vez que você for assistir aqueles vlogs das pessoas, sabe? Do TikTok, no YouTube, no Instagram, não sei onde você assiste, que a pessoa tá lá descrevendo a vida dela, contando que ela foi na Sephora. Sabe o que eu tô falando, né? Aqueles vlogs, assim, super aesthetic do TikTok. Quando você estiver assistindo esse tipo de vlog, você vai ver que é muito comum elas usarem essa estrutura. Então, aí você tá aliando as duas coisas. E é assim que você vai fazer tudo que você vai aprender no idioma. Você vai perceber que as estruturas são usadas em contextos específicos. E é claro que quando a gente tá se comunicando na vida, a gente mistura tudo isso porque a gente tá falando de várias coisas aí ao mesmo tempo. Então você vai devagarinho aprendendo uma coisa de cada vez e depois você vai misturando e conectando tudo isso junto. E essa é a maneira mais completa de você aprender inglês. Mas teacher, como é que eu vou descobrir o uso de cada estrutura? Tem uma maneira muito simples de fazer isso, que é usando o ChatGPT. Você pega o assunto que você vai estudar, por exemplo, o Simple Past, e aí você pergunta lá pro ChatGPT. E aí, chat, quais as situações de uso do Simple Past? E aí ele vai te contar e você pode falar sobre isso, escrever sobre isso, assistir vídeos sobre isso, e aí você vai cada vez aumentando o seu repertório e associando a estrutura que você aprendeu ao inglês da vida real. Então, finalizando esse vídeo, resposta definitiva, não tem como você aprender um idioma sem gramática. A gramática é o que faz você conseguir se comunicar, porque ela é a estrutura que tem ali. Mas também não tem como você aprender o idioma sem comunicação, tá? Então aí eu te dei a fórmula completa para que você consiga começar a aplicar nos seus estudos e ver o seu inglês melhorar de uma maneira perfeita, completa. Então, se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei, já curte, se inscreve, tem muito conteúdo muito legal vindo por aí. Também me siga nas redes sociais, tudo é @itsteacherlais. E deixa nos comentários desses vídeos as perguntas que você tem aí em relação a aprender inglês, porque a sua dúvida pode virar um vídeo. Um beijão e até o próximo. Bye bye, guys!